Meu nome é Luiz Antônio e hoje nós vamos continuar falando de câmara térmica, mas eu vou dar maior enfoque para a gente discutir a condutividade térmica. Isso deve ter acontecido com vocês, né? Às vezes você está no banheiro da sua casa, você está sobre o tapete, né? Você não sente frio e quando você pisa lá no banheiro, na parte de granito, de mármore ou pedra, você tem uma sensação que está muito mais frio. Isso não é verdade. Tanto o tapete quanto o piso estão à mesma temperatura, eles estão no mesmo lugar há muitos anos. Então eles estão à mesma temperatura, né? A mesma coisa na sua cama, né? Você, às vezes a sua cama é metálica, quando você encosta nela, você pensa que está mais frio do que no colchão. Isso não é verdade, né? Os dois estão à mesma temperatura, aquilo está no seu quarto há anos, então tem que estar à mesma temperatura. Isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado quando você vai avaliar a temperatura. A pessoa que começou a estudar isso foi o Fourier, né? O Fourier, ele era um físico matemático que fez inúmeras contribuições, tanto em matemática quanto em física. Uma das contribuições muito importantes que o Fourier fez foi mostrar que uma função periódica pode ser escrita através de uma série trigonométrica, pode ser escrita como uma soma de senos e cossenos. Isso é conhecido como série de Fourier, isso é muito utilizado. Tá? E ele fez outras contribuições também, tanto do ponto de vista teórico quanto experimental. Ele estudou a transmissão de calor, fazendo experimentos, tirando conclusões e depois desenvolvendo um modelo matemático para estudar essas coisas. Tá? Então vamos olhar como é que ocorre a condução de calor. Vamos supor o seguinte: eu tenho uma fonte de calor que está a uma temperatura T2 e tenho um lugar onde vai receber esse calor, um outro corpo que está na temperatura T1. E esse calor vai ser conduzido por esse material aqui, que tem uma condutividade térmica K, por exemplo. E esse material aqui também tem uma área A. E o comprimento dessa barra, o fluxo de calor, eu posso definir da seguinte maneira: é a quantidade de calor que está passando por essa barra no tempo, tá? Então isso aqui é joules por segundo, isso aqui é watts, isso aqui é o fluxo de calor. O Fourier, ele fez vários experimentos, aí chegou às seguintes conclusões. Primeiro, que o fluxo de calor era diretamente proporcional à área dessa barra. Quanto maior fosse essa área, maior seria o fluxo de calor, tá? Isso é lógico, você, não, deve ser isso mesmo. Mas ele fez experimentos para comprovar isso. Outro experimento que o Fourier fez foi que o fluxo de calor ele era diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto maior fosse a diferença de temperatura entre os dois pontos, maior seria o fluxo de calor. E a outra observação que o Fourier fez é que o fluxo de calor ele era inversamente proporcional ao comprimento da barra, né? Quanto mais comprida fosse a barra, menor seria o fluxo de calor. Tá? Então, ele parece tudo muito lógico, mas ele não confiou só na lógica, ele foi lá, fez esses experimentos. Quando você tem uma grandeza que é proporcional às outras, ela é proporcional ao produto dessas outras também. Tá? Então, você pode escrever que o fluxo de calor ele é proporcional ao produto das três grandezas. E aqui aparece uma grandeza que é a condutividade térmica. Tá? Então, K é a condutividade térmica do material. Vamos olhar agora a condutividade térmica de alguns materiais, para que isso fique mais claro. A condutividade térmica do cobre é 400 watts por metro a menos 1 por Kelvin a menos 1. Tá? Do alumínio é 237. Do ferro é 80, tá? Da madeira é 0,13. Então observem que do cobre é excelente, a do ferro, a condutividade térmica não é tão ruim, mas a da madeira é péssima. Madeira não é feita para conduzir calor, tá? Então aqui eu tenho um experimento que eu posso mostrar para vocês, né? Tá? Eu tenho uma barra de ferro e eu tenho uma barra aqui de madeira. E eu estou com um termômetro medindo essas duas temperaturas, tá? Existe uma pequena diferença, mas isso é porque os termômetros são diferentes.
Mas essa diferença não é grande. E essa diferença também não é real, ela é devido aos termômetros. Esses dois materiais, eles estão aqui nessa sala já há muito tempo. Tá? Então eles estão a uma temperatura, não estão a mesma temperatura. Agora, se eu coloco a mão aqui, eu vou ter a sensação que o ferro está mais frio. E isso não é verdade. O que acontece? O que acontece é que a condutividade do ferro é muito grande. E da madeira, não. Então, eu perco calor para o ferro de uma maneira muito eficiente. E não perco calor para a madeira. A minha mão esfria quando eu encosto no ferro. E aí o meu sistema nervoso detecta isso. E ele pensa que o ferro está mais frio. Não é. É porque eu estou perdendo mais calor. Como é que nós podemos realmente verificar isso? Né? Se eu colocar a mão aqui, eu vou verificar. E, pô, esse cara está bem mais frio. Mas isso não é verdade. Como é que eu posso verificar isso? Nós vamos verificar isso fazendo uma imagem térmica. Nós vamos lá no laboratório agora e eu vou encostar a minha mão aqui e vou ver se a minha mão realmente esfriou. O que eu espero observar? Que essa mão aqui, a que eu encostei no ferro, tenha uma marca de uma perca de calor muito grande. Que esteja regiões dela que estejam muito frias, enquanto essa aqui não. Tá? Então é o seguinte, dois corpos colocados numa sala por um longo tempo, eles estão sempre à mesma temperatura. O que me engana quando eu encosto é a sensação. Isso aí não é a maneira precisa de medir temperatura, tá? Porque depende da condutividade térmica. Tá? Então agora nós vamos lá no laboratório fazer o nosso experimento. Pessoal, então agora nós estamos aqui no nosso laboratório de termografia. Tá? Isso aqui é uma câmera térmica, ela detecta radiação infravermelha, ela detecta a radiação que uma superfície emite e mede a temperatura a partir dessa radiação. E eu vou usar essa câmera para elucidar o problema, né, sobre a condutividade dos materiais. O que é? Quando você encosta a sua mão num bloco de ferro, você tem a impressão que ele está muito mais frio do que quando você encosta a sua mão num bloco de madeira. Mas se eu pegar um termômetro e medir, esses dois blocos estão com a mesma temperatura. Eles estão há muito tempo aqui nessa sala. Tá? Então eu posso ver isso fazendo uma imagem térmica da minha mão. Primeiro, eu vou fazer uma imagem térmica da minha mão sem encostar nos metais. Tá? Vamos ver, então eu vou fazer uma imagem térmica, vou colocar aqui e vou pegar a imagem térmica da minha mão. Observe que ela tem uma coloração uniforme, mais ou menos a minha mão está com a mesma temperatura, salvo com os pontos da extremidade dos dedos que são ligeiramente mais frios. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar esse tarugo de ferro aqui, tá? Vou segurar ele e vou fazer uma nova imagem. Observe que quando eu fizer uma nova imagem, vão aparecer faixas que têm uma coloração totalmente diferente. A coloração que mostra que teve uma perda de calor, que tem faixas da minha mão que estão mais frias. Então eu vou colocar aqui e observem que essas faixas, elas são muito intensas. Então, realmente, eu perdi muito calor para o bloco de ferro. E o que é o meu cérebro? O meu cérebro pega essa informação, que tem regiões frias da minha mão, processa e diz o seguinte, olha, Luiz Antônio, o ferro está mais frio. Porque a sua mão está mais fria. Não é que a minha mão, não é que o ferro esteja mais frio. Tá? É que a condutividade do ferro é muito alta. Então eu perdi calor para lá. Agora, nós vamos fazer o mesmo experimento com madeira. A condutividade da madeira é 0,1, 0,13. Tá? Então ela é muito baixa. Tá? Então quando nós fizermos essa imagem da madeira, devem aparecer essas franjas na minha mão. Mas com certeza elas vão ser muito menos intensas. Por que devem aparecer? Porque a condutividade da madeira é baixa, mas não é zero. Tá? Então vamos lá. Então agora eu vou encostar minha mão aqui na madeira e vou fazer uma nova imagem da minha mão. Aqui, ó. Tá? Então observe que estão aparecendo as tarjas. Significa que eu tive uma perda de calor para o bloco de madeira, mas essa perda de calor foi muito menos acentuada. O meu cérebro não consegue nem identificar essa perda. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.